Interessante que o que eu contei para eles é pura verdade. Muitos colegas e amigos do ministério, pastores, companheiros perguntam, como é que vocês fazem lá? Porque aquilo que o reverendo Davi, o reverendo Vaslau, o reverendo Heber faz lá, eu não sei se eu toparia, não. Eu já ficaria ansioso. E eu falei, pois bem, é como eu me sinto nessa manhã. Mas que bom que Deus nos trouxe aqui e, obviamente, a despeito do vaso que vos fala, eu espero que as palavras do Senhor possam fluir e que Deus fale ao coração de vocês. É interessante que esse tema de ansiedade, ele sempre foi recorrente na história da humanidade, não é? Mas eu acho que ele nunca foi um tema tão em pauta, ou como se costuma dizer hoje, os trend topics do Twitter, né? Esses tempos difíceis têm gerado cada vez mais pessoas ansiosas. Me recordo, permita a minha liberdade, a Amanda um dia no sítio, lá no passado, ela disse, olha só, até eu que nunca tive problemas de ansiedade, estou lidando com ela agora. E, obviamente, é algo que toca a todos nós, é uma poeira de morte, como Os Guinness e, consequentemente, o Dr. Davi gosta de dizer. Ou seja, há uma poeira de morte sobre tudo que nós experimentamos. E para eu não ficar mais ansioso e depois eu tomar bronca do reverendo Ever, que eu estendi muito o horário, que é a minha tendência, inclusive, deixa eu colocar aqui. Ok. Ele me deixa mais ansioso, mas eu acho que ele me ajuda a ficar no horário. O fato é que, de alguma maneira, a gente experimenta esse tipo de situação, quando, em especial, aquele tipo de ansiedade ruim que as crianças já perceberam, e elas nos tocam porque, como aprendem rápido, o João colocou as ansiedades dele, da igreja, diante de Deus. Mas, normalmente, essa ansiedade ruim, ela vem diante de situações e de circunstâncias das quais nós nos vemos desamparados ou percebemos, de alguma maneira, que alguma coisa nos falta. Algum tipo de situação calamitosa, e por isso que eu intitulei o sermão desta manhã com a seguinte pergunta: como lidar com as incertezas em tempos de calamidade? Porque o fato é que a ansiedade ela é uma derivação natural de incertezas. E a pergunta é, como lidar? E aí, assim, há um cardápio imenso e há um menu gigantesco de como lidar com elas. Alguns que dizem, olha, vai para um terapeuta e senta lá no divã e diga a ele as suas ansiedades, mas o máximo que ele poderá fazer é te ouvir. Há outros que falam, na verdade, você precisa controlar o máximo de informações possíveis. Então, procure controlar, inclusive, as informações das narrativas políticas, como é o caso de hoje. A mídia, então, de alguma maneira, é um vínculo com um certo aporte à sua ansiedade, e aí, alguns, inclusive, como eu, preferem se afastar dela porque elas me deixam mais ansioso ainda. Porque você tem tantas informações díspares, a tal das fake news. Há aqueles que entendem que também se controlar os dados financeiros, a gente resguarda o coração e não ficamos ansiosos. Afinal de contas, nesse tempo de pandemia é importante você fazer economias, porque a gente sabe como que vai ser o dia de amanhã. Ou seja, há uma certa expectativa de que uma das maneiras de lidarmos com as incertezas em períodos de calamidade é controlar o máximo possível de coisas, e essas coisas, dentre elas, informações e até pessoas. E aí, obviamente, nós estamos vendo a que ponto o nosso Congresso, os nossos três poderes estão se arrastando, se degladiando, em fim de tomarem o controle da narrativa, da situação, das pessoas, da mente, e tornarem cativo aquilo que eles, de alguma maneira, se postulam como os provedores. E é engraçado porque nem eu, e eu acredito que nenhum de vocês, elegeu nenhum dos senhores que estão lá para serem os nossos redentores, para cuidarem de nós, para nos fornecerem saúde, mas sim para administrarem publicamente o nosso país. Mas perceba que, de alguma maneira, a resposta nossa a lidar com momentos de incerteza é tentarmos agir como controladores. E é interessante que o fato de termos sido criados parecido com Deus não nos afasta, em princípio, de exercermos controle sobre o mundo criado. Afinal de contas, uma das nossos principais eixos de discurso bíblico-teológico, já em Gênesis 1 e 2, é um tipo de mandato que Deus dá, que, olha, após ter criado o homem e a mulher, ele disse, olha, desenvolvam a cultura, cuidem do jardim, e dominem, controlem sobre todos os seres criados. Nós fomos chamados, de fato, para exercer controle, mas um controle derivado, um controle debaixo da providência do Santo Deus. Um controle restringido numa relação de profundo afeto e amor, em que nós não nos víamos, de alguma maneira, incomodados pelo fato de que Ele, na viração da noite, viria, na viração do dia, viria e prestaria contas, e nos pediria o prestar de contas. Mas vocês sabem que a história não foi bem assim, e ao invés de um controle submisso, um controle a que chamo
pegando emprestado um conceito do reverendo Davi, um controle tel-referente, passamos então a exercer um tipo de controle ego-referente. Aquele tipo de controle que olha e fala, não, eu que estabeleço as regras, os ditames e a moldura sobre a qual a minha vida deve ser pintada. Talvez você não, mas eu sim. Eu faço isso o tempo todo. E aí talvez não fique tão claro, como é que nós fazemos isso, mas pare e pense como justamente as nossas ansiedades, elas refletem algum tipo de pseudo-controle que nós julgamos ter, mas na verdade não temos, e por isso que ela vem. Percebe então que a ansiedade ela é uma antípode, ela é a outra face da mesma moeda, em que de um lado tem um pseudo-controle ego-referente, e do outro, uma percepção de que esse controle não nos cabe, nós não temos nem a menor condição de exercê-lo. E a ansiedade vem. O problema é que ainda assim reside em nós, a imagem de Deus ela não foi destruída, senão seríamos demônios. A imagem está plasmada, como Calvino diz, ainda que distorcida, mas ainda está plasmada em nós. E justamente por conta desse resíduo da imagem de Deus, e a operação do Espírito Santo mediante a Cristo Jesus, nós ainda somos chamados para exercer um tipo de controle. Mas a pergunta é, como é que exerceremos esses controles? Nos subordinando às grandes verdades científicas? Nos subordinando aos controles narrativos? Será que é isso que Deus nos chamou para fazer? Me parece que não. E antes de entrarmos propriamente no texto, quero continuar ainda estendendo aqui os ditames, a moldura da qual nós caminharemos rapidamente nesta manhã. Logo, a disposição que temos para exercer controle nos é estrutural e inata. E Deus nos dotou com tal capacidade para que tudo o que fizéssemos, aí está a diferença, redundasse em glória a Ele. E a pergunta é, quando tentamos exercer controle ego-referente, tendo como sintoma imediato a ansiedade, será que redundamos isso em glória a Deus? E nós vamos ver do próprio Jesus no Sermão do Monte, dizendo, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque de novo a ansiedade aponta para um princípio em que você diz a Deus, de maneira direta ou indireta, que você não precisa que Ele cuide, porque você já está cuidando. A queda fez isso conosco. A queda é um princípio sobre o qual é importante você analisar a sua vida numa estrutura mesmo, quase um tipo de lente hermenêutica, que assim, não dá para você presumir que tudo que você possa fazer, a melhor que seja a intenção, seja sem o toque dela, sem o toque fétido dela. Era aquele tipo de ilustração que já foi contada aqui por um dos nossos pastores, que por mais belo e bem apresentado que seja o pudim, a mão que o oferece sempre estará suja com excrementos. Essa é a realidade debaixo da queda, mas o problema é que não termina aí. Há uma outra expectativa de que sobre essa realidade caída, nós haveremos de experimentar a redenção. E nós já a experimentamos, ainda não completamente, mas nós já a experimentamos. O problema é que toda vez que exercitamos um tipo de controle de situações difíceis, debaixo da queda, nós quase nos tornamos como aqueles que Paulo, o apóstolo, lá no primeiro capítulo da carta de Romanos diz, no verso 22 e 23, ao invés de sábios, tornamos-nos loucos e mudamos a glória de Deus corruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Vocês não viram, mas no momento que eu fiz a pergunta ao Henrique, ele balbuciou, e falou assim, olha, com ansiedade eu fico... Ele ia falar louco. E aí ele recuou, porque de fato é uma palavra difícil, mas olha, perceba que não está muito longe disso. A busca de exercer controle ego-referente, afastado de Deus, nos torna de fato loucos. Mas achamos que controlando todas essas informações, os dados, as narrativas políticas, de fato nós somos sábios. Mas a Bíblia nos diz que não, é aí que de fato nós mudamos a glória de Deus e por conta disso nós nos tornamos loucos. O problema é que o controle debaixo da queda, esse controle ego-referente, ele gera algumas filhas siamesas, e eu quero falar um pouquinho sobre elas. Afinal de contas, todos nós temos impulsos controladores, em especial diante de situações extremas.
E aí, tanto você quanto eu, na minha e na vida coletiva que nós experimentamos, nós presenciamos ao longo desse último ano situações extremas. Pessoas que saíam na rua com aquela roupa de apicultor, com 3 máscaras, óculos, face shield. Ou seja, algum tipo de controle absurdo que, quem sabe assim, eu me preserve a minha saúde. Quem sabe assim, e aí um verbo que inclusive é tão restrito aos ambientes religiosos e à nossa fé, ficou tão comum na boca de todos, quem sabe assim eu me salve. E perceba que o pronome vem justamente antes, né? Eu me salve, não que alguém salve-me. E toda vez então que buscamos desenvolver esse controle das nossas situações extremas, nas nossas situações aflitivas, desejamos sempre preservar tudo aquilo que amamos. E sabe o que essa pandemia tem mostrado a mim? Que eu chego aqui e falo, Deus, eu te amo e eu entrego a minha vida a Ti. Mas na hora de ver se é curioso, que fruir, o meu amor por mim acaba sendo maior e eu me preservo a ponto de falar assim, olha, para que eu não... E aí, a hashtag ajudou bastante, né? Hashtag fica em casa, salve vidas, salve outro. Funcionou tão bem porque no final das contas, o que estava por trás quando eu ficava em casa, para não contaminar você, é a minha autopreservação. Perceba que é ato contínuo que, dado o exercício do controle ego-referente debaixo da queda, a primeira coisa que nós procuramos é nos autopreservar. Buscamos fugir de situações em que seremos expostos, sofreremos, correremos algum tipo de risco. E agora está aí, na iminência da possibilidade do passaporte sanitário, não é? Alguns que têm sido aviltados com não só a liberdade de ir e vir, mas hoje com a liberdade de trabalho. Já há empresas, eu tenho relatos de uma irmã de Minas que nos ligou pedindo orientação e oração, uma mãe com 2 filhos, abandonada pelo marido, e falou assim, olha, a empresa já mandou um comunicado, se eu não me vacinar, eu serei demitida, a despeito disso ser inconstitucional. E aí a primeira coisa que nos vem à cabeça, não, claro, quem vai te sustentar? E aí perceba que nós falhamos. Achando que, portanto, nos render a, de alguma maneira, uma espécie de controle próprio, de que eu tenho um controle, então, da minha permanência ou não no trabalho. É claro que eu não estou dizendo aqui para sermos irresponsáveis, tá? Mas perceba que a primeira preocupação que nos vem é, se eu não tomo a vacina, serei mandado embora. Sendo mandado embora, eu não tenho como sustentar minha família. Mas quem é que de fato sustenta a nossa família? Entretanto, são situações como essa que nossa fragilidade é exposta e que nosso controle se mostra ineficiente. E aí, qual que é o resultado disso? Ansiedade. A ansiedade nos torna, nos avilta. Ela nos prende dentro dos nossos próprios quartos. O problema é que nos enganamos ao achar que estamos fazendo isso para preservar o outro. Mas na maioria das vezes fazemos isso para preservar aquilo que nos é mais caro, a nós próprios. E aí perceba que a ansiedade ela tem uma relação íntima com a idolatria, porque eu erijo na minha vida aquilo que deve ser mais importante do que o próprio Deus. E o movimento idólatra é tudo e qualquer coisa ou pessoa que você coloca no lugar de Deus e despende amor a outros que não a Deus. Ansiedade gera desespero. Uma vez que é resultado da nossa sincera percepção de falta de controle. E eu não sei quantos de vocês seriam sinceros como essas crianças. E talvez falassem só de ansiedade boa. Mas convenhamos, nós crescemos. E sabemos que hoje talvez o que a gente menos lide são ansiedades boas. O que mais lidamos são ansiedades difíceis, ruins. Ansiedade se os nossos entes serão curados. Ansiedade se amanhã nós estaremos aqui. Ansiedade se amanhã a igreja continuar tendo a liberdade de ir e vir com as suas portas abertas. Mas perceba que tudo isso é fruto de ansiedade porque nós olhamos e não, de alguma maneira, percebemos, real e sinceramente, que nós não temos controle sobre nenhuma dessas situações. Mas, afinal de contas, o próprio Jesus, de novo, no Sermão do Monte, no capítulo 6, em especial lá no verso 27, ele fala, olha, por que vocês estão ansiosos? Vamos lá, vocês podem acrescentar
centímetro, um côvado a mais na vida, no tempo de vida de vocês, na estatura de vocês? Quem é aqui que pode? Quem é aqui que pode, por quaisquer meios que existam, acrescentar um dia, um segundo a mais na vida de vocês? Quem aqui de fato tem um real controle sobre o ir e vir? Quem aqui nasceu num estado de coisas anormal, ou seja, sem lei, anômalo? Quem aqui é autônomo o suficiente para criar as suas próprias leis e regras? Mas olha que perceba, o termo da moda hoje, na educação, que é a área que eu trabalho, é desenvolver alunos autônomos, cheios de si, com as suas próprias leis, para exercício do controle de algo que... Sim, já há indícios, já há estudos sendo preparados de que a próxima geração, a geração dos nossos filhos, será uma das gerações mais ansiosas. Inclusive, os índices de suicídios têm aumentado exponencialmente numa faixa entre 15 a 18 anos. São adolescentes que não conseguem lidar mais com a não possibilidade do controle, de ter aquilo que eles querem, de ter um exercício pleno das suas próprias vontades. Esqueceram que não estão mais agora sentados aqui à frente, cuidados pelos pais, orientados e tendo apenas aquele tipo de sensibilidade ou de ansiedade boa. Agora eles lidam com ansiedade do tipo de decisões que devem ser feitas e não têm a menor condições de tomá-las. Por quê? Porque eles foram criados num discurso de que eles deveriam então ser autônomos, ter as suas próprias leis, ser protagonistas. Que adjetivo bonito, seja protagonista. E é interessante que a palavra protagonista é proto, o primeiro, gon, de agon, de luta, ou seja, seja o primeiro vencedor na luta. Pois bem, eu estou numa sala de 100 crianças e eu preciso desenvolver que todas sejam protagonistas das suas próprias histórias. Como que eu faço isso? Isso gera desespero. Não ter a menor possibilidade de controlar situações difíceis gera desespero, e o desespero... Após o desespero, passamos a, inevitavelmente, questionar Deus, às vezes com o dedo em riste, né? É interessante, ano passado, quando, no primeiro dia de fechamento do lockdown, eu estive aqui, os nossos pastores não puderam vir, o reverendo Davi estava nos Estados Unidos, e eu preguei justamente no texto de Abacuque, capítulo 3, na verdade, os 3 livros, dei ênfase para o capítulo 3, e é interessante que o próprio profeta Abacuque chega no capítulo 2 com o dedo em riste e fala: Deus, como o Senhor ousa permitir que a nação inimiga entre e destrua o povo? Perceba que a gente consegue fazer isso até meio que mascarado por devoção e fé. O profeta se coloca diante de Deus, faz um monte de questionamento e fala assim: ficarei no alto da torre até que o Senhor responda, porque isso não é admissível. E quantas vezes nós colocamos o dedo em riste e questionamos a Deus pelo que vivemos, pelo que passamos e pelo que os nossos amados experimentam. O problema é que chega uma hora que você não parar, se não experimentar como Jacó no Val de Jaboque, em que teve a perna tocada, machucada, saiu de lá manco, e aí fala, e hoje seu nome será então mudado, será Israel, porque é aquele que luta e contente com Deus. E aí o coração de Jacó muda. Se não tivermos uma experiência dessa, se não tivermos um para, nós cairemos naquilo que inclusive um poeta brilhante, argelino, do qual o reverendo Vadislau gosta bastante, aquilo que Albert Camus vai chamar de uma revolta metafísica. Nós entramos numa briga com Deus tão constante que a gente olha para o céu e fala assim: o Senhor não existe, e se existe, o Senhor não pode ser amoroso. E se for amoroso, não é para mim. E quantas vezes, não é? De maneira explícita ou implícita, nós nos dobramos o joelho ou até no nosso silêncio e fala: Deus, por que eu? Por que para mim? Olha o outro, está tão bem. Por que eu? Por que eu tenho que passar por essa situação? Por que os meus pais? Por que a minha mãe? Por que o meu filho? E assim por diante, a gente coloca o dedo em riste. E aí, se nós não tivermos de fato uma percepção de que isso são perguntas derivadas de um possível autocontrole, e não de um controle do alto. Perceba que nós estamos, há um probleminha de prefixo aqui. Eu tenho dito aí, quando eu tenho dado aula, tenho conversado com alguns irmãos, que para mim há um grande problema na nossa geração de ter assumido um prefixo como seu. O tal do prefixo, então é autocontrole, é autopreservação, é autoimagem, é autoestima, e vamos colocando alto em tudo quanto é lugar. E nós não fomos criados para ser alto de nada.
Pelo menos não alto com U, mas talvez alto com L. Nós somos criados para estarmos debaixo do controle que vem do alto, e não para o exercício do nosso alto e próprio controle. Portanto, toda vez que caímos numa dessa, nós temos a tendência de levantar o dedo em riste, seja nos nossos corações ou fisicamente, e questionar o amor e a bondade de Deus. É interessante, olha como o próprio Camus vai definir esse movimento de revolta metafísica. A revolta metafísica é o movimento pelo qual um homem se insurge contra a sua condição e contra a criação. Ela é metafísica porque contesta os fins do homem e da criação. Está lá no livrinho que ele escreveu, O Homem Revoltado. Ele começa dizendo que a revolta metafísica é uma suspeição da realidade e, consequentemente, de quem cria essa realidade. E é triste ver que, inclusive, como Camus vai acabar a vida dele. Tem um artigo muito bem escrito por uma irmã nossa, a irmã Samara, em homenagem ao reverendo Vadislau, um livro chamado Corandeu, inclusive ele tem, fique à vontade para comprar, em que é justamente assim, como viver sem a graça. E é um texto que ela vai escrever, que é parte do doutorado dela, como Camus persegue a vida inteira a graça. E acaba morrendo sem, pelo menos do ponto de vista de evidências materiais. Ele mesmo disse que ele não conseguia, por mais que ele admirasse, ele lia Agostinho e falava assim, que graça maravilhosa, como eu gostaria de desfrutar desta graça, mas eu não consigo. E aí ele vai buscar a sua redenção, ele vai buscar a sua graça. Numa última obra que ficou inacabada, que é O Estrangeiro. Mas nessa obra, o homem revoltado, que ele se coloca como homem revoltado, ele fala, olha, eu preciso me insurgir contra essa realidade, contra o Deus dessa realidade. E no outro capítulo que diz a recura da salvação, o título do capítulo, ele diz o seguinte, a revolução metafísica, o Senhor deste mundo, após ter sido contestado em sua legitimidade, deve ser derrubado. O homem deve ocupar o seu lugar. Como Deus e a imortalidade não existem, é permitido a um homem novo se tornar Deus. Mas o que é ser Deus? Percebe então que, de alguma maneira, a realidade, a tentativa de exercer controle em situações que nós não temos a menor condição de controlar, é um postulado a você dizer para Deus, ei, aqui eu assumo, aqui eu sou Deus. Pode deixar que aqui é comigo. Aqui, ó, eu domino no peito, pode deixar. Ou como um certo jogador de futebol gosta de dizer, o pai está on. Pode deixar, é comigo. É você olhar para Deus e falar assim, ó, o pai está on. Que ingenuidade, que ignorância. E na Bíblia, infelizmente, não nos faltam exemplos. Infelizmente, porque afinal de contas foram homens como nós, mesmo sendo inspirados, mas foram homens que experimentaram dores como as nossas. E eu acabei de contar um caso do próprio Abacuque. Não nos faltam exemplos de homens e mulheres, como de comunidades inteiras, cristãs espalhadas por o mundo, que experimentaram sofrimentos de todas as ordens. E algumas delas questionavam a Deus. É interessante quando você vai ver Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, havia um problema lá que, assim, eles tinham uma expectativa que Cristo viesse para aqueles dias. E aí os irmãos deles estavam morrendo e sim, Cristo não voltava. E aí surge uma disputa e Paulo precisa escrever a esses irmãos e falar, calma, não se desesperem como aqueles que não têm esperança. Querido irmão, o exercício de controle ego-referente, debaixo da queda, que gera ansiedade, é sinônimo de falta de esperança. Não estou dizendo que nós não devemos sofrer com a notícia dos nossos entes queridos que recebemos, como o caso do nosso reverendo Davi, a minha irmã que domingo passado chegou no hospital praticamente morta. É claro que isso gera sofrimento. Agora, que tipo de sofrimento se deve gerar na nossa vida? Eu acredito que Pedro tem algumas respostas a nós a isso. Eu quero ler com vocês, capítulo 5, versos 6 a 11. Verso 6 diz o seguinte, humilhar-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais a esses, os vossos irmãos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, é fácil a gente ler esse tipo de recomendação, tirá-la do seu contexto e não imaginar
A quem foi destinada essas palavras? Aos nossos irmãos. Situados em 5 províncias, aqui o que o próprio Pedro, reverendo Vadislau, pregou isso há 2 domingos atrás. Domingo passado, o próprio Pedro vai chamar de irmãos da dispersão, eleitos da dispersão. Eleitos da dispersão eram irmãos perseguidos. Eram irmãos por terem se filiado, aceito o evangelho de Cristo, professado esse evangelho, tiveram que fugir, pegar as suas famílias e fugir. E eles estão em 5 províncias diferentes do Império Romano. E são esses irmãos que Pedro vai encorajar e vai escrever. E a primeira carta, eu particularmente amo as duas, mas a primeira carta é um soco no estômago para nós, que muitas vezes olhamos para o céu e, Deus, por que eu? Por que aquele emprego na Berrine não foi para mim, foi para o outro? Enquanto Pedro escreve a irmãos que estavam padecendo de agruras terríveis. E essa carta foi escrita em meados da década de 60, na era cristã, por volta de 62, 63, e em 70, Roma foi incendiada. E adivinha sobre quem recaiu a culpa? Sobre esses irmãos. Pedro se antecipa e fala, olha, haverá de vir tribulações sobre vocês. E se vier, tendes como bom ânimo. Seus leitores, irmãos nossos, enfrentavam sofrimentos e perseguições por causa da fé em Cristo. E ao procurar animá-los a continuarem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo, o apóstolo mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé que eles têm é verdadeira e redunda em glória. Veja o que Pedro fala na primeira carta, capítulo 1, versos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmados o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos meus, Pedro fala, vocês estão sendo perseguidos e serão mais. Quando for, louvem a Deus, porque ao serem provados e o valor da vossa fé se confirmar mais valioso que o ouro depurado, isso possa redundar em glória. Ano passado, no começo da minha conversão, eu vi um pastor pentecostal usar uma expressão e eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte, a igreja primitiva era igual massa de bolo com fermento. Quanto mais se batia, mais ela crescia. E mais ela redundava em glória a Deus. Eu acho que nós estamos tão desacostumados, o reverendo Weber gosta de falar isso, né? Nós não sabemos o que é sofrimento. Nós, na verdade, somos uma geração privilegiada. Nós não pegamos nem a Primeira, nem a Segunda Guerra. Nós não pegamos, muitos de nós aqui, nem sequer os efeitos do pós-guerra. Talvez aí da Guerra Fria, um pouquinho depois da derrubada da cortina, nós não experimentamos de fato perseguição, mas parece que ela está se insurgindo. E a pergunta é o que fazer? O próprio apóstolo, na continuidade, no segundo capítulo dessa mesma carta, ele diz o seguinte, ele dá exemplo para nós o que fazer, porquanto para isto mesmo fosse chamados a sofrer. Pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Há uma certa expectativa, e deve haver em nós, e assim, se você não lida com isso bem, precisa lidar. Nós fomos chamados para sofrer. O que vocês esperam? De fato, vocês esperam que não sofram, dado que o próprio mestre sofreu, e sofreu a infame cruz, sofreu perseguições e dores inimagináveis. O que é que de fato nós esperamos para a nossa geração? A ausência de dor. Aí o jargão recente que está todo mundo usando, né? E que tem o seu princípio de verdade. O problema é que tempos frágeis geram homens e mulheres frágeis. Experimentar um cristianismo na expectativa que tudo vai ser bom. Que tipo de geração, que tipo de crianças nós queremos que cresçam firmadas no Evangelho? E ele segue, o qual não cometeu pecado, Cristo, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sob o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E aí Pedro, então, no capítulo que eu quero para finalizar com vocês, ele vai
então entregar para nós a bala de prata. Ele vai entregar, como o João disse, o paraquedas. Em vez de você pegar e saltar rumo ao desespero, rumo ao precipício, quase aquele tipo de salto no escuro que Kierkegaard propõe, não. Fala, ei, tem algo melhor. Tem um caminho melhor. Mas é um caminho que coloca a lógica deste mundo de cabeça para baixo. Porque, afinal de contas, quando você está ansioso ou quando você está desesperado, o que esse mundo diz é, não, busque autocontrole, busque autovalorização. Busque se amparar de todos os métodos e ferramentas possíveis e se exalte. O que Pedro propõe é inversamente proporcional a isso. Ele vai falar, se humilhe. O caminho, então, para lidar com controles ego-referentes que geram desespero e ansiedade, é o caminho da humilhação, irmãos. Diante do sofrimento, os apóstolos, então, orientam esses irmãos nossos também, em como exercer controle tel-referente, ou controle que vem do alto, e tratar da ansiedade. E ele faz de uma maneira bastante inversamente proporcional. Em vez de seguir um caminho de um autocontrole ansioso, ele propõe, então, que esses irmãos sigam um caminho do controle humilde, debaixo de Deus, um controle tel-referente, com referência a Deus, e se sobrepujem à arrogância. Porque eu não sei você, mas perceba que toda vez que eu me julgo no controle, eu estou assumindo que eu sou um arrogante, que eu sei melhor que Deus. Toda vez que eu olho para o meu chefe e falo, deixa comigo, porque eu estou me julgando melhor que ele. E aí quando eu viro para os céus e falo, olha, o Senhor não poderia ter feito assim, ou isso está errado, eu estou me julgando melhor que o próprio Deus, e que arrogância. E aí ele propõe então aos irmãos, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. É interessante que o verbo humilhar, normalmente, ele tem uma conotação bastante pesarosa, né, nos nossos dias. No grego, tapeno, é a ideia de tornar-se baixo, reduzir-se ao plano, mas também, olha que interessante, a expressão grega também faz alusão a deixar de ser arrogante. Percebe então que humilhação não é, na verdade, olha, você é um escracho e você tem que se portar como tal. É quando você olha para os céus e fala assim, Deus, eu me humilho diante de Ti, eu abro mão de qualquer pretensa autonomia, de qualquer arrogância soberba e falo, o Senhor tem controle. E eu me coloco então diante de Ti. Só que é estranho falar de humilhação nos dias de hoje, não é? Em que todas as agendas de minorias pregam que todo mundo tem que ter valor superior a uma raça superior à outra, e que inclusive vocês devem então reparação histórica a essas raças. Que uma ideologia deve ter superioridade a outra, inclusive nos espaços públicos, tem que ter lugar de fala garantido. Quando, na verdade, Deus nos chama para exercer um tipo de controle tel-referente que ele começa pela humilhação. Em vez de crescer para cima, e desculpe a redundância porque é necessária, a Bíblia propõe que cresçamos para baixo. O caminho pavimentado por Cristo a nós, que Ele mesmo, inclusive, Ele trilhou, é um crescimento para baixo. É um crescimento que primeiro se humilha. E o resultado dele não é garantido dos nossos esforços. E é isso que é interessante. O resultado da nossa humilhação e os esforços a ela é garantido pelo próprio Deus. Que Deus, ao seu tempo, há de exaltar aquele que se humilhar diante dele. Agora, muito se fala em ansiedade, e eu procurei definições acadêmicas e assim, me deram milhares e milhares de artigos. E aí eu tentei entrar na OMS para buscar, e não há consenso sobre o conceito de ansiedade. Ele se tornou aquele tipo de termo que o pessoal da linguística gosta de falar assim, é polifônico. Ele tem vários sentidos, mas não resolve o nosso problema. Eu sei que o Instituto de Psiquiatria tem a sua definição, o Instituto de Psicologia tem a sua definição, que se aproxima mais dos estudos do Skinner. Mas, no geral, o que eu pude encontrar é que a ansiedade é um estado emocional mórbido, doloroso, marcado por inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. É aquele tipo de ansiedade que as crianças estão falando, aquele tipo de ansiedade ruim, né? Aquele tipo de ansiedade que te angustia, inclusive o prefixo vem do mesmo lugar, especialmente na língua latina, nossa língua mãe, o prefixo anx, tem essa ideia de tornar a garganta presa, sufocado, de tornar ansioso. Mas também é o mesmo prefixo de ansiar algo. Por isso que as crianças muito bem falaram, existem dois tipos de ansiedade, a boa e a ruim.
Porque ansiar algo, naturalmente, é algo bom. O problema é que esse tipo de ansiedade, ele nos leva para um lugar que Deus não quer que estejamos. Um lugar de pseudo-controladores, ego-referentes, revoltados, com o dedo em riste contra Deus. E aí continua, a ansiedade manifesta-se diante de várias situações, entre elas de um emprego real ou presumido, expectativa, entrevista de emprego, grandes decisões, sentimento de incapacidade, entre outras. O problema é que, no geral, quando você sentar, então, para tratar a ansiedade fora daquilo que Deus quer que, ou como quer que tratemos, o que você vai ouvir de volta é, não, você é capaz. Assuma o controle da sua vida. Perceba que o que Pedro está propondo é diametralmente oposto ao que esse mundo diz a nós sobre como tratar a ansiedade ou em momentos difíceis. É falar para você, olha, em vez de ouvir que você é capaz, você pode, você tem o valor, fala assim, humilhe-se, abra mão da sua pretensa autonomia, abra mão da sua ansiedade, da sua arrogância. E se humilhe diante daquele que pode todas as coisas e que há de contemplar a boa obra dele na sua vida. E aí é interessante que no próprio Antigo Testamento nós temos alguns termos em hebraico, dois deles, anachá e degá, que é a ideia de gemer, de suspirar, de ansiar algo bom ou ruim. Então você vai ver Salomão usando, inclusive, a minha alma suspira como uma corça pelas águas. Só que a gente vai ter outros termos, o degá, apreensão, cautela, medo, descontrole. Percebe então que o próprio apóstolo, ele resolve isso de uma maneira bastante sintomática. Ele diz o seguinte, você está ansioso, você tem medo, você quer controlar e o controle tem gerado esse distúrbio em você. Verso 7, lance sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. E olha que interessante, ele coloca o verbo ter no presente do indicativo, porque ele tem cuidado de vós. Perceba que ele não diz ele vai cuidar, lance e ele vai cuidar. Lance porque ele já cuidou. Lance porque é um estado. Lance porque o presente do indicativo mostra justamente isso. É um estado de coisas, estado de permanência de coisas. Lance porque ele permanentemente cuida de você e de mim. Lance porque ele já tem cuidado e vai continuar cuidando. E aí perceba aqui, então, o fato de cuidar, ser uma antípode de assumir o controle, de ser cuidado, ser uma antípode de assumir o autocontrole. Pedro, então, nos dá a chave do que muitas vezes nós precisamos, para abrir algumas portas que muitas vezes emperram a nossa caminhada cristã. Estando debaixo do autocontrole, então ele propõe que esses irmãos, ao invés da ansiedade desesperada, proveniente da real falta de controle, desenvolvam uma certeza tranquila e inabalável em Deus, pois Ele tem, permanentemente, continuamente, porque faz parte de quem Ele é, Ele tem cuidado de cada um de nós. E a pergunta agora parece tão simples, não é? Para que ter ansiedade? Para que postular autocontrole se Deus é quem cuida? É quase sádico para nós saber e crer que Deus cuida, ainda assim presumir ter autocontrole e sofrer com ansiedades mil. E aí é triste falar isso, mas quantas pessoas que nós temos convivido e lidado, não aqui, mas em outros lugares. Estive para auxiliar meu cunhado em Bauru durante um mês e ajudei ele em alguns trabalhos pastorais. Irmãos que não aceitam de maneira alguma ir à igreja, porque eu tenho que preservar minha saúde lá, eu posso ser contaminado. Mas vão a mercados superlotados. Vão, inclusive, às próprias farmácias. De novo, ninguém está postulando irresponsabilidade. Mas perceba a disjunção que há entre aqui eu tenho um controle. Então, ir para a igreja eu tenho um controle justamente para não me contaminar. Mas eu preciso comer. Preciso comprar remédio. Eu preciso levar o cachorrinho para passear. E aí tem pessoas que levam o cachorrinho para passear, mas dizem que não pode vir aqui porque será contaminado. Perceba que controle é ego referente bobo, ingênuo. Irmãos, de que vale nossa vida se ela não puder ser vivida? Estamos tão preocupados em preservar a nossa vida que esquecemos de vivê-la, não é?
Por quê? Porque nós estamos controlando o nosso futuro. Quem sabe assim eu não morra. E Pedro fala a esses irmãos, se vocês morrerem, tenham-se como privilegiado, porque isso redundará em glória para Deus. Se acharmos mortos por perseguição, por fome, por privação, sem contudo negarmos o Senhor da nossa fé, aquele que nos garantiu não a permanência nessa vida aqui. Pelo contrário, ele fala, aí vocês são forasteiros, vocês não são para esse mundo, vocês são de outro lugar. E eu já fui preparar, ele já foi preparar. Se morrermos e formos achados fiéis, que bênção, que testemunho nós daremos a este mundo, que a despeito das dores desse presente momento, nós não abrimos mão. Antes nós nos humilhamos debaixo daquele que tem o controle sobre todas as coisas. O problema é que, no final das contas, e minha parte final aqui, é que há uma disputa de dois amores aí, assim como Agostinho gosta de falar das duas cidades, há uma certa disputa de dois amores aqui. Me humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, de alguma maneira, eu não tenho o amor do mundo, porque eles são amores diametralmente opostos. O próprio Cristo falando isso, em João 15, já vou ler. Mas assim o apóstolo, inspirado por Deus, ensinou como os nossos irmãos perseguidos e sofredores do passado deveriam lidar com as incertezas em tempos de calamidade, garantindo a ele que em Cristo Deus estava cuidando deles naquele momento, bem como ensina a nós hoje que Ele está cuidando agora, Ele já está cuidando de você. E há de cuidar de todos os demais eleitos que hão de ser enxertados na videira verdadeira, certos de que, nas palavras do próprio Cristo, seremos odiados pelo mundo, mas amados por Deus. Às vezes queremos exercer um controle ego-referente para ter a admiração e o amor dos outros. Enquanto isso, viramos as costas para Deus e para o amor dele. E aí Cristo, eu vou encurtar o excerto, é grande, mas depois vocês podem pegar o capítulo 15 de João todo. No verso 5 ele diz o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não tem como. Só podemos fazer algo, só respiramos porque tudo é derivado. Acabamos de falar, encerrando a classe de catecúmenos, que assim, a igreja não detém o poder. Essa igreja aqui não tem o poder. O poder dela é derivado, é de outra ordem. Nós somos embaixadores de um reino, mas o rei está lá e está vindo. Reverendo Heber tem falado sobre o reino é dele. Como o Calvino fala, nós somos apenas espectadores, não apenas, mas que privilégio, somos espectadores no grande teatro da glória de Deus. Somos embaixadores desse reino. Então, sem ele, nós nada podemos fazer. Verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Pula verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Que odiosa bênção, ou que bênção odiosa. Desejamos ser odiado, colher do mundo este ódio, porque demonstra que justamente nós não fazemos parte dele. Estamos nele por hora para ser sal e luz, e salgar, obviamente, esta terra. Então, como um autocontrole, eu brinquei aqui, estou terminando, ele gerou trigêmeas siamesas. A autopreservação egoísta, a ansiedade desesperada e a revolta metafísica. Toda vez, então, que buscamos ter autocontrole, nós buscamos preservar aquilo que mais amamos, em detrimento a Deus e as coisas dele. Nos colocamos em primeiro lugar, preservamos a nossa vida para salvar as outras. Segundo,
nós desenvolvemos um tipo de ansiedade desesperada. Porque se por um lado ela fala do que eu preciso, ela me mostra que eu não tenho condições de adquirir. E terceiro, eu me revolto contra os céus. É aquele desenho antigo, né, que olha para os céus e fala, ó céus, ó vida, ó céus, ó vida. De contrapartida, quando desenvolvemos o controle tel-referente, aquele controle humilhado de baixo, abrindo mão de possuir qualquer controle que não seja derivado, qualquer controle que não tenha sido estabelecido na própria criação de Deus, para ser exercida debaixo da providência e vontade de Deus. Quando exercemos esse controle, outras 3 gêmeas siamesas nascem. Em vez de autopreservação, nós alcançamos uma preservação que vem do alto. É Ele que nos preserva e não nós mesmos. Eu não posso nem você acrescer nada à sua vida que Ele mesmo já não tenha feito e não o faça. Então é Ele que nos preserva. Segundo, em vez de uma ansiedade desesperada, uma quietude esperançosa. É aquela coisa de ligarmos uns para os outros no meio das nossas dores e falar, e aí, como está o coração? Vai bem. Liguei para o reverendo Vadislau essa semana e falei, como está o coração? Já não basta a despedida dos 2 netos, que ficarão no mínimo 4, 5 anos, às vezes. Agora, o filho com esse risco enorme de saúde. Ele falou, o coração vai bem. Sinal de um controle debaixo da providência de Deus. Uma quietude esperançosa. Uma quietude de falar, eu espero no meu Senhor, porque eu sei que Ele há de se levantar sobre a terra. E antes eu te conhecia de ouvir, mas agora te veio aos meus olhos. É esse tipo de experiência que a quietude esperançosa vai nos trazer. De ouvir testemunhos maravilhosos do que Deus fez na vida dos outros, mas a partir do momento que você se colocar humildemente na presença do Senhor, você há de experimentar aquilo que Ele fará na sua vida. E você há de aquietar o seu coração e ter a esperança de que o nosso Senhor vive e reina. E por fim, ao invés de uma revolta metafísica, uma paz divina. Ao invés de olhar para os céus e falar assim, eu te amaldiçoo, e como Nietzsche, falar, e eu te mato. Eu vocifero aos céus e falo, Deus está morto, e agora, como ele gostava de dizer, curta a vida, e se tiver no penhasco, que você caia dançando. Não, em vez de uma revolta contra Deus, eu viro e falo assim, eu tenho paz e segurança, eu não estou mais revoltoso e revoltado contra o Senhor. As dores desse presente momento, elas são infinitamente superiores à glória que nos está reservada. Então, querido irmão, a despeito das dores que você, os seus entes queridos, têm suportado, e eu sei que não são poucas. Quantos irmãos nossos com deficiências e problemas de saúde, outros com problemas materiais, outros com problemas emocionais, dores advindas de todos os lugares, como o final de semana passado foi pesado. A despeito disso, não busque exercer um tipo de controle que te leva para um lugar a virar as costas para Deus. Mas como o apóstolo Pedro postulou, humilhe-se debaixo das potentes mãos daquele que, sim, tem todo o controle e sabe o que é melhor para você e para mim. Amém? Deus abençoe. Senhor, eu rogo ao Senhor para que a Tua palavra e somente ela fixe em nossos corações. E que tudo aquilo que for deste profeta, desta boca, meramente humano, não crie frutos, mas aquilo que for da Tua palavra, que encontre lugar no coração desses queridos irmãos. E, alimentado por Teu Espírito, iluminado por Ele, essas verdades cresçam, deem frutos e que sejam frutos para a vida eterna. Fortaleça a Tua igreja a fim de que ela possa exercer um controle em humilhação. Controlar esse mundo, as coisas da Tua criação como subgerentes, mas subordinados à Tua vontade soberana. E que nos ensine, Senhor, que em momentos de maior dor, ao invés de desesperarmos, nos ansiarmos desesperadamente, que possamos nos humilhar diante de Ti. Porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós temos provas cabais, nós temos sido testemunhas oculares deste cuidado perseverante, permanente, contínuo sobre as nossas vidas. Por todas essas coisas nós te somos gratos e te louvamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.